eu sou a Clarissa e voltei para a gente conversar um pouco mais sobre a escuta das vozes na infância. E hoje eu trouxe para vocês um questionário produzido pela Sandra Escher para mapear a experiência da escuta de vozes na infância e na adolescência. Ele é um questionário bastante amplo e que foi muito importante para conhecer melhor esse contexto, né, da criança e também do adolescente. Então, nós do grupo de pesquisa em enfermagem, saúde mental e saúde coletiva, fizemos uma adaptação desse questionário para utilizá-lo em uma pesquisa que ainda está em fase de análise com as crianças e adolescentes dos CAPZIs, no Rio Grande do Sul. Então nós transformamos, adaptamos o questionário em 12 sessões e aí vou contar um pouquinho para vocês quais são essas sessões que a gente utilizou para aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Então, primeiro, nós já tínhamos alguns dados demográficos da criança, e aí no questionário nós partimos direto, então, para essa experiência, para conhecer um pouquinho mais da experiência. Então, nós trabalhamos com a natureza das vozes, se a criança ou adolescente conseguiu identificar essas vozes, se sim ou não. Então, ainda sobre a natureza, se a criança conseguir identificar o tipo, o som, o local de onde vem essa voz, se de dentro da cabeça ou fora da cabeça, as características, então, dessa voz, se é uma voz feminina, masculina, se essa voz, ela é uma voz amigável, identificar também a frequência, dessa voz, também o histórico, dessas vozes, se a criança conseguia relacionar com algum evento que aconteceu durante a vida, ou naquele momento em que a voz aparece, e aí pode ser relacionado a óbitos de alguém muito próximo, separação ou divórcio dos pais, abuso físico, psicológico ou sexual, bullying na escola, mudança da escola, mudança de cidade, mudança de algum familiar da cidade, Então são vários os eventos em que a gente pode relacionar com o aparecimento dessa experiência. Os eventos ainda podem dizer respeito a algum acidente, que aconteceu com a criança ou com o adolescente ou com alguém muito próximo, Hospitalização também em um hospital geral ou psiquiátrico. Qualquer evento, é importante, a gente ressaltar que qualquer evento que a gente conheça sobre esse histórico da criança, a gente consegue estabelecer um relacionamento com essas vozes. Então, em relação aos gatilhos, que é uma outra seção, então, do questionário que nós adaptamos, se essa voz, ela costuma aparecer em algum momento específico do dia, ou se ela está realizando alguma atividade específica, naquele momento em que a voz aparece. Uma outra questão que é bem importante também é que emoções podem estar desencadeando, ou seja, fazendo parte desses gatilhos. Então, as emoções a gente vai olhar se a criança o adolescente está sentindo raiva, tristeza, alegria, angústia, solidão, se ela tá feliz, tá apaixonada, se tá sentindo culpa, cansaço. Então esses são emoções que são importantes da gente conhecer para saber se elas estão presentes no momento em que a voz ela aparece. O conteúdo da voz, se essa voz ela é amigável, se é uma voz desagradável, se essa voz diz coisas ruins ou coisas boas,
né? Se a criança ou adolescente consegue identificar que coisas são essas que essa voz está dizendo para ela, né? Em relação à influência da voz, a voz amedronta, né? A voz confunde, a voz diz a deixa feliz, a deixa triste, né? Essa voz ela influencia nos comportamentos da criança, né? Em casa, na escola, se a criança consegue identificar, né, que influências essa voz tem nos seus comportamentos, né, no seu cotidiano. Então isso é bem importante de conhecer, justamente para entender todo esse processo que a criança está vivenciando naquele momento. Se ela está achando que isso é uma doença, né, ou se é coisa de outro mundo. E também, no momento em que a gente está conversando com a criança a respeito disso, é importante a gente saber se essa interpretação é uma interpretação da criança, né? Essa interpretação da voz, a criança realmente pensa sobre essa voz, o que ela realmente pensa sobre essa voz. Então, por isso, a necessidade da gente realizar um mapeamento que possibilite, né, a criança expressar isso, porque muitas vezes a criança nem pensar, até o momento que a gente começa a conversar sobre essa voz, a criança jamais pensou sobre o que poderia ser, né, porque alguém, né, ou algum adulto já disse a ela o que poderia, já deu uma interpretação. Então, por isso a necessidade da gente estabelecer, né, esse diálogo com a criança.